esse daqui eu acabei cometendo uma mancada na aba de comunidade do canal, que eu falei, daqui a pouco o vô e vó vai ter que pagar pensão. Mas realmente, depois que eu postei, eu pensei, cara, mas isso já existe, cara. Já existe. Então, tem um monte de gente no canal aí que os caras têm. É foda, cara. Pô, o rapaz tem menos de 30 anos, menos de 35 e já tá separado, já tá pegando pensão. E daí às vezes o cara vai pensar assim, não, mas vou pagar só até as crianças ficarem grandes, né, ficarem adultas e depois não pago mais. Cara, e se daí de repente o teu filho acaba engravidando uma aleatória e daí depois você ainda tem que pagar a pensão pro neto. Vamos chamar esse quadro aqui de vontade de ter neto fudida também, né? Quando a pensão alimentícia deve ser paga pelos avós? A obrigação alimentar está imputada geneticamente aos pais, podendo, contudo, ser transmitida aos avós em caráter subsidiário e complementar quando aferido que os genitores não estão em condições de satisfazê-la. Agora, a minha dúvida aqui, no caso, é o seguinte, eu não sei se vocês vão poder esclarecer, essa pensão para avô e vó é sempre só pro pai e a mãe do marido, né? Nunca vai pro da esposa. Ah, Ou vai? sim. A gente sabe que as estatísticas brasileiras, 85% das vezes, em caso de divórcio, os filhos ficam com a mãe. Sim. Eu fiz questão de colocar algumas vezes, coloquei no site, coloquei na página, para tentar conscientizar as pessoas de que a versão feminista é de que isso de o filho ficar com as mães é uma criação do patriarcado. Só Aham. que é exatamente o contrário. Os homens tinham, até o final do século XIX, Isso. eles tinham o que nós chamávamos, e isso é uma expressão que não sumiu há tanto tempo assim, qualquer pessoa, até mais jovem do que eu já tô descendo a carobeira, vai se lembrar disso, é que o pátrio poder. Os homens ficavam preferencialmente, o divórcio não era bem visto e não era bem aceito na justiça, porque eles tinham essa visão moralista de que a família deveria se manter. Né? Hoje é o contrário, hoje a família deve se manter. O homem é que deve se fuder. A família é uma família uniparental, a mulher só e o homem tchau. Mas então, naquela época, os homens tinham, as mulheres não eram desprovidas de direitos, mas alguns direitos a menos, elas de fato tinham legais, porque os homens tinham esses direitos e eles tinham as responsabilidades correspondentes. Então, o cara ficava com a pensão, porque ele era o provedor, né, ele era tido como uma obrigação masculina, Ele mas ficava com a ele também guarda, né, tinha, no caso. ele ficava também com a guarda. Por causa da mobilização feminista no final do século XIX, antes do século XX, se criou a doutrina dos primeiros anos, a Tender Years Doctrine, Isso. como a gente chama em inglês, que foi justamente na Inglaterra que isso foi criado, e se espalhou, a partir do momento que foi aprovado lá, essa doutrina jurídica de que as crianças são da mãe, isso se espalhou para o Ocidente todo e chegou aqui no Brasil. Simplesmente se tornou uma prática padrão. Se em caso de divórcio, em caso de separação, os filhos ficam com a mãe porque eles precisam da mãe. Eles não precisam do pai, eles precisam do dinheiro do pai. O pai é o provedor. Então a gente pode deixar o pai de lado, mas a mãe não. Né? Teve toda uma campanha, mulheres chorando, que elas estavam sendo alienadas, elas estavam sofrendo alienação parental, porque de repente elas resolviam acabar o casamento, e se uma mulher resolve acabar o casamento, ela está sempre em razão. Certo? Ela não quer que ela se sacrifique. Não, Se você quiser que uma mulher continue no casamento, certamente é um estupro isso aí, né? Qualquer coisa é estupro. não, e elas até tentaram barrar a lei de alienação parental, né? Fizeram até protestos lá em frente ao Congresso Nacional. Não sei se vocês acompanham essa notícia. Ainda estão fazendo dentro do Congresso. Neste momento, existem comissões feministas se mobilizando e tentando mudar ou acabar com a lei da guarda compartilhada e impedir que mulheres que fazem alienação parental sejam punidas. E nós temos a nossa direitista conservadora, que ela, nesse caso ela nem diz que ela é antifeminista, ela diz que ela é feminista, a Janaína Pascoal, aqui de São Paulo. Ela quer acabar com a lei da guarda compartilhada. A pastora feminazi a gente nem fala, né? Porque a pastora feminazi é muito feminazi, é muito louca e é muito feminazi. Ó, então, provavelmente nessa interpretação aqui,
como a guarda da criança vai acabar indo para a mulher, então se o cara não tiver condições de pagar a pensão, os pais dele é que vão ter que pagar. Então vai cair sempre sobre os avós paternos. Ó, Tá, mas tem uma lei aqui que eu achei agora, do dia 1º de abril, de um projeto que proíbe prisão de avós por dívidas de pensão aos netos. Isso é o mínimo, né? É um projeto de lei. PDT, é um projeto de lei, Sandro. Digo, não sei se... É um projeto de lei. Eles estão querendo impedir isso. Mas ainda não passou. Apenas um projeto. É uma proposta. Vamos prender velhinho, né, cara? Realmente, é isso que precisa ser feito na sociedade. Tá certo? Isso está sendo feito na sociedade há algum tempo. Aliás, isso é engraçado. Quem me lembrou disso, eu acho que foi o ano passado, foi a minha mãe. Eu estava tendo um relacionamento com uma mulher e eu comentei com a minha mãe que essa mulher estava fazendo um truque comigo, que é o Castelo nas Nuvens. Ela estava... eu descobri... depois eu inventei esse negócio de Castelo nas Nuvens, que eu achava que era a melhor descrição, que é uma tática que é ensinada a várias gerações para as mulheres. Como é que você segura aquele cara, faz o cara se apaixonar por você? Você simplesmente, primeiro, você vai ser tudo o que ele sempre sonhou. Uhum. Depois que ele se apega a você, você vai fazer ele ser tudo o que você sempre quis. E aí você não tem obrigação mais de ser nada do que ele sempre sonhou. Né? Isso é uma coisa que é ensinada de mãe para filha há muito tempo já, há gerações já, e é por isso que eu fico falando, esses caras ficam essas conversas tipo, as modernetes, isso atrapalha os homens conservadores, porque eles criam uma ilusão de que a mulher conservadora é de uma certa forma, ou de que as mulheres antigamente eram de uma certa forma, e eles deixam de levar em consideração uma série de fatores que eram parte da vida das mulheres antigamente e que eles ignoram das mães, não estou falando que a sua mãe é uma sacana, talvez não seja, não estou falando assim, na geração da sua mãe tinha isso, da minha avó tinha isso, da minha bisavó tinha isso, coisas como essa, o Castelo nas Nuvens, em inglês eles chamam isso de love bombing. Love bombing ou honey pot também eles chamam. Honey pot, que é uma tática também usada por seitas, por cultos. Simplesmente você chega lá na igreja, você chega lá naquele grupo de meditação, yoga, de um grupo aí, sei lá o que, religioso, e o pessoal te trata com um carinho, com um amor. Que tu nunca viu. Aí fisga você, e aí você começa a passar por várias etapas de lavagem cerebral. Só que, e aí eu repito, se um homem faz isso, ele facilmente é identificado como um psicopata. Quando uma mulher faz isso, as pessoas não percebem. Elas não veem isso como sendo uma forma pré-abuso. Você está preparando a vítima para depois você poder maltratar a vítima. As pessoas não percebem isso como sendo um traço, um comportamento psicopata. Mas, bom, a piada, a graça da coisa é que eu comentei com a minha mãe que essa mulher estava fazendo isso comigo. Inclusive, quando ela tinha mal me conhecido, ela queria engravidar de mim rapidamente. A primeira vez que a gente transou, ela queria engravidar de mim. E eu comentei com a minha mãe isso e tal, e a minha mãe falou, eu quero só ver se eu vou ser presa por causa disso. Então, a minha mãe já estava com medo e me avisando, porque se eu, de repente, tivesse um filho e não tivesse dinheiro para pagar a pensão, ou eu me escafedesse, ou ela, sabe, que me cobrasse a mais e eu não pudesse pagar, ia sobrar para minha mãe. A minha mãe sabe disso. E o homem comum, normal, não sabe o que vai acontecer com ele. Não sabe disso, né? E Aldir, tem mais alguma coisa para falar? Não? Não, depois eu vou ler. Eu passei por uma situação em que eu estava num relacionamento, num namoro já de um ano e pouco, e um dia essa minha namorada chegou dentro do carro e me deu um ultimato. Ou você casa comigo no papel e me coloca eu como dependente do teu plano de saúde, ou nós vamos terminar. E eu disse, não, eu não vou casar com você no papel,
e não vou colocar você em plano de saúde nenhum. E eu acho melhor nós terminarmos por aqui mesmo. Então, quer dizer, ela já estava planejando algo para o futuro dela. Exato. Vejam só. Estava já mudando os termos do relacionamento sem conversar, sem negociar, é simplesmente na base do ultimato. No ultimato. Os caras dos PUA lá, dos outros Red Pill, eles falam, cara, a mulher que faz ultimato, ela tá te dando um sinal que é pra tu terminar com ela naquele exato momento que ela solta o ultimato. Não tem como o negócio melhorar depois disso. Ou que você aceita o ultimato dela. E daí ela vai pegar todas as coisas suas, né? Ó, deve restar comprovado que os pais não possuem condições suficientes de arcarem sozinhos com a mantença do infante, razão pela qual cabe chamar os avós para complementarem a mantença do menor. Mantença? Que palavra horrível, mas enfim. A pensão alimentícia paga pelos avós, diferente da paga pelos pais, não tem por objetivo manter o seu nível de vida compatível com a situação financeira e a condição social dos avós, pois os netos devem viver de acordo com a condição financeira dos pais, sendo a obrigação avoenga somente no sentido de atender às necessidades básicas. Deixa eu pegar aqui um pouco mais. Observadas as suas condições pessoais e sociais, os avós somente serão obrigados a prestar alimento aos netos em caráter exclusivo, sucessivo, complementar e não solidário, quando os pais estiverem impossibilitados de fazerem, caso em que as necessidades básicas dos alimentandos serão aferidas prioritariamente, segundo o nível econômico-financeiro dos genitores, jamais os avós, sejam paternos ou maternos. Então, quer dizer, pode entrar tanto os avós paternos ou maternos. Só que essa questão aqui, quer dizer, o valor da pensão vai ser baseado no estilo de vida dos pais, não vai ser baseado no estilo de vida dos avós. Isso pode ser bom e pode ser ruim ao mesmo tempo, nesse caso? Porque se os avós tiverem uma condição de vida bem melhor do que os filhos, aí o valor da pensão vai ser baseado no estilo de vida dos filhos. Então talvez para os avós não pese tanto. Mas e se for o contrário? Se os filhos tiverem, sei lá, o que pode acontecer nesse caso? Pode ser o pai e a mãe numa dessas eram desse estilo de vida de cada um 10 mil reais, só que de repente dá uma crise absurda e os dois ficam desempregados. É meio maluco esse negócio aí. É o seguinte, eu posso responder essa aí. O Dom Sandro ia falar, eu acho que ele também sabe do que eu sei, talvez. É que o advogado feminista e o juiz feminista, essa é a visão que eles vão ter da história. É que o padrão de vida que o filho, não é a mulher, certo? Não se trata da mulher. Deixem de ser egoístas. Não é a mulher. Os filhos. O padrão de vida que os filhos podiam ter, conseguiam ter, ele não deve cair. Para o bem da integridade, assim, da vida dos filhos, a saúde, inclusive o bem-estar emocional dos filhos, não ter essa queda, né? Assim, porque o filho não é do cara, o filho é da mulher, certo? As contas são do cara. Então, a mulher fica com os filhos e vamos dizer que ela tenha, como o advogado orientou na outra matéria, ela tenha viajado, os avós tenham proporcionado alguma coisa, tem uma piscina, tem ali uma chacrinha, certo? Uma chacarazinha com piscina, onde ele pode ir, onde tem passarinho, tem pomar, tem viagens, tem carro, tem um monte de coisas e tal. Todos aqueles presentinhos que os avós dão, aqueles agrados, de repente os avós estão muito bem de vida e o casal não está tão bem assim quanto os avós. A ideia é que os filhos não tenham uma queda no padrão de vida, que eles possam ter as mesmas coisas, o máximo possível, aquelas mesmas coisas. E a mulher, tadinha, ela está apenas cumprindo um papel assim que a sociedade acaba impondo para a mulher, entende? Que é de ficar com os filhos. Esse direito da mulher, esse privilégio, essa vantagem, é vista culturalmente, inclusive, e por feministas ainda mais, como sendo, na verdade, assim, consequência do patriarcado. Então, a gente reclamar disso é um absurdo. É o patriarcado que está fazendo isso, certo? Os homens é que criaram essa situação para a mulher. Assim, a gente dando tudo isso para a mulher, a gente ainda está devendo, porque a gente colocou sobre a mulher o peso
de ter os filhos. Nós criamos essa situação. Então, respondendo à pergunta, ela vai ser feito de acordo com os pais ou com os avós, vai ser feito de acordo com os pais. Mas o advogado pode argumentar, e o juiz pode muito bem, a partir do treinamento que ele teve, dos cursos que ele fez, porque todo Tribunal de Justiça tem uma Secretaria da Mulher que promove cursos para os juízes aprenderem a deixar de ser opressores, estupradores das mulheres na sociedade e defender a causa feminina. Ele vai ver que as crianças precisam ter o mesmo padrão de vida no máximo possível. Então ele vai tentar tirar tudo que ele puder para que as crianças tenham aquele mesmo padrão de vida. Toda vez que você tem, vamos dizer, você tem uma boa vida ou uma vida não tão boa assim, você com a sua mulher e seus filhos, e os seus pais têm uma vida melhor, eles tenham tentado prover isso para você e para as crianças, porque netinho, o avô quer dar tudo, a avó quer dar tudo para o netinho. A mulher, o advogado vai querer que o filho tenha ao máximo aquele mesmo padrão de vida. É isso que vai acontecer. E o negócio é de 2015, 2010. O Dom Sandro queria falar algo também? Não, aqui, com relação, por exemplo, ao cálculo da pensão alimentícia para os filhos. Vejam só a mentirada deles aqui, que existem 3 fatores ou elementos que cabem na análise. Quais sejam possibilidade, necessidade e razoabilidade. Uhum. Agora, o que nós estamos assistindo? Só a possibilidade. Quer dizer, então se o marido ganha 1 milhão por mês, vai ser baseado na possibilidade do marido. Se ele é capaz de pagar, ele tem que pagar e pronto. A necessidade e a razoabilidade foram varridos para baixo do tapete. Isso aí não entra na cabeça dos juízes, no julgamento dos juízes. Isso demonstra que a complementação... Fala primeiro, depois eu falo. Não, só pegando aqui, eles reforçam aqui que serve apenas para preservar o mínimo existencial, só que daí tem esse detalhe que a justiça vai lá decidir o que vai ser feito na hora que eles bem entenderem. Só que o outro detalhe, uma vez que a obrigação de sustento sempre dever ser e sempre será dos pais, sob pena de inversão total de valores, como uma espécie de punição para os avós que já cumpriram tais obrigações ao longo da vida, ok. Só que isso me lembrou, cara, um caso que está relacionado tanto à parte de partilha de bens quanto à entrada de avós nesse rolo da partilha de bens, que era aquela lei que tem lá na Índia, que imagina o seguinte, vocês falaram, né, os avós eles querem ajudar os filhos, eles querem participar também da vida dos netos e etc. Era um caso que o cara se divorciou da mulher, ele e a mulher moravam numa casa que era do pai dele, e daí no caso, quando ela se divorciou, o imóvel, mesmo sendo do pai dele, não sendo dele, entrou na partilha. Resumindo, o imóvel do pai do cara entrou na partilha para ir para a esposa. Tipo, cara, isso é basicamente, tu tá criando um pretexto para avós não participarem mais da vida dos netos, para pais não participarem mais da vida dos filhos e não quererem ajudar. Porque se tu ajudar, isso vai virar um compromisso legal, e daí se a mulher resolver divorciar, os bens vão entrar, que nem vocês falaram. O que eles estão provendo de ajuda assim, para os filhos e para os netos vai entrar no cálculo também da pensão, porque é aquele negócio, quando termina o relacionamento não é para baixar o nível de todo mundo. O lado feminino tem que se manter do lado dela, tem que manter o padrão de vida dela, ela não pode descer de jeito nenhum. Exatamente. Eu ia falar, o Dom Sandro falou sobre esses 3 parâmetros, né? Necessidade, a possibilidade, a razoabilidade. Todos esses 3, os 3 estão distorcidos. Quando se fala em possibilidade, por exemplo, o fato de o homem ter tido um ganho num determinado momento maior, isso é calculado como se fosse um ganho constante, porque é uma possibilidade. Uhum. Então, isso aconteceu com aquele ator, que eu não me lembro mais o nome, que trabalhou para a Globo. Depois, quando ele deixou de trabalhar para a Globo, a renda dele caiu e ele foi preso. Porque ele não teve o mesmo dinheiro. Né? Alguém tinha falado do ator, eu não lembro o nome. O Dado Dolabella foi o caso. Foi o último caso. Antes dele teve um outro, que o cara, saiu até uma foto dele na cadeia, com aquela cara assim de cachorro perdido na cadeia, né? Não estava perdido na chuva. Estava lá no meio dos detentos, na delegacia, preso numa delegacia, e todo mundo sabia, era óbvio, ele estava trabalhando
na Globo e ele tinha saído da Globo. É evidente que ele não tinha aquele contrato mais, não tinha aquele dinheiro mais, mas a ordem de prisão já tinha sido expedida e teve que ser cumprida. E aí ele teve que se virar um mês, o tempo que foi preciso para reverter aquilo ali, porque está tudo voltado contra o homem. O homem é pressuposto um sacana, um cara, um calhorda, um irresponsável, um cara que tem todas as vantagens. Existe um princípio jurídico que a gente chama de princípio pro misere, que é a favor do mais despossuído. Então a justiça, ela é tendenciosa em alguns casos, como é o caso da justiça trabalhista. Você tem um empregado ou uma empregada na sua loja, na sua casa, no seu trabalho, e você, em algum momento, você dá uma ajuda para a pessoa. Tem alguma coisa que você quer dar de presente. Meu amigo, esse presente que você deu, depois na justiça, ele pode ser alegado, pode ser visto e contabilizado como sendo um salário informal, e você não só vai ter que pagar a indenização relativa à demissão e salários atrasados a partir do momento que você deu aquela gratificação ou gratificações que passam a ser incorporadas no salário, vão ser consideradas como um salário informal, como você vai ser penalizado por ter dado aquilo e não ter registrado como sendo um salário real, salário de fato e de direito. Então, isso é uma coisa que acontece com os homens também. Eles chegam na justiça, eles são tratados na justiça de família, nas varas de família, e se for em vara de proteção de violência contra a mulher, pior ainda, porque além dele ser visto como um cara que chegando já está errado, como se ele fosse, o equivalente à justiça do trabalho, se ele fosse um empresário e a mulher fosse a empregada, Sim. Ele na justiça penal é pior ainda, porque ele é presumido culpado numa situação penal. É muito mais grave, porque aí ele não pede só o patrimônio, ele é preso. Ou pior, né? A gente tem até o exemplo hoje em dia do Frota, né? Que o Frota fala, e daí? Será que eu não fiz pornô porque tinha que pagar pensão? E daí tu puxa, por exemplo, músico e artista, né? É lógico que quando o cara tá jovem, mais atraente, especialmente na parte de artista, ator, mas os músicos também no começo da carreira, eles estão fazendo o máximo de grana que eles vão fazer na vida deles. Então como é que tu vai pressupor que depois, mais pra frente, o cara vai fazer o mesmo dinheiro? Aí entra o caso conhecido do Robin Williams, entendeu? O cara já tava com, sei lá, quase 70 anos na cara, ou talvez mais de 70, tendo que fazer um monte de filme, um monte de série que ele não estava interessado em fazer, porque ele tinha que continuar pagando a pensão de quando ele estava lá no ápice da carreira dele. Inclusive tem casos de ex-jogadores também que foram presos, né? Quer dizer, porque é lógico, né? Um atleta, ele vai chegar aos 40 anos de idade, ele vai estar tirando o mesmo dinheiro que ele tirava quando ele tinha 25, capaz. A decadência entrou, ele começou a, de repente, abandonou a carreira. Claro que o salário dele vai diminuir. Então ele não tem como manter aquela pensão de antigamente. Sim.